Você já pegou um passageiro que simplesmente não existia? Tem motorista que jura que viu, outros que ouviram. Mas o Marcos, ele teve certeza, porque naquela noite o banco de trás ficou marcado por algo que jamais deveria estar ali. Marcos trabalhava como motorista de aplicativo há pouco mais de 2 anos. Tinha 34 anos, 2 filhos e preferia dirigir à noite, quando o trânsito era mais leve e a cidade parecia respirar mais devagar. Ele dizia que as corridas noturnas tinham menos pressa, mas também, às vezes, menos lógica. Numa quarta-feira fria, por volta das 2h20 da manhã, ele estacionou próximo à Praça João Mendes, no centro da cidade. Estava prestes a encerrar o turno quando um chamado apareceu no app. Passageiro, Daniel. Destino, Estrada do Mato Preto, quilômetro 12. Uma área rural nos limites da cidade, onde ele jamais havia ido. Só mais essa corrida e vou para casa, murmurou. Aceitou. O passageiro apareceu, 3 minutos depois. Era um homem de capuz preto, magro, com o rosto em sombra. Entrou calado no banco de trás e apenas confirmou o destino com um leve aceno. Boa noite, tudo certo? Tentou puxar papo. Nada. Marcos notou que o homem carregava algo nos joelhos, embrulhado num pano escuro. Não parecia mala, talvez uma caixa. Durante o trajeto, o clima dentro do carro ficou cada vez mais pesado. Era como se a temperatura tivesse caído uns 5 graus. O rádio desligou sozinho. A tela do GPS travava em alguns momentos, mesmo com sinal. Depois de uns 25 minutos, a cidade ficou para trás. A estrada se estreitava e os postes de luz sumiram. Restava apenas o farol iluminando curvas entre árvores e mato alto. O ponto de chegada ficava no meio da estrada do Mato Preto, próximo a um antigo casarão abandonado, conhecido na região como a Casa dos Barulhos. Marcos encostou o carro no acostamento. Virou-se para trás para avisar que haviam chegado. Mas o banco estava vazio. A porta não havia feito som de abertura. O cinto do passageiro ainda estava travado. O pano escuro estava no chão, dobrado. Marcos ficou paralisado. Respirava pesado. O vidro do carro embaçava, como se alguém estivesse ali ainda, e respirando. Com a lanterna do celular, ele saiu do carro e vasculhou os arredores. Nada. Silêncio total. Nenhum som de passos, nenhum animal, nenhuma brisa. Ele voltou para o carro, trancou todas as portas, engatou a ré. Quando olhou pelo retrovisor, viu uma silhueta parada a uns 15 metros atrás do veículo. Era o homem de capuz, imóvel, apenas observando, sem olhos visíveis, sem expressão. Marcos acelerou. Na manhã seguinte, perturbado, ele tentou checar o histórico da corrida. Não havia nenhuma corrida marcada com o nome Daniel. O horário não aparecia, mas o carro registrava 53 quilômetros rodados na noite anterior. Ele levou o carro a um lava-rápido, mas o atendente se recusou a limpar o banco de trás. "O senhor já viu isso aqui?" disse ele, apontando para o estofado. Ali, marcado no tecido, havia um círculo queimado, como se algo tivesse derretido o banco. Um cheiro estranho impregnava o local, algo entre carne queimada e ferrugem. Marcos abandonou as corridas noturnas depois disso. Nunca mais aceitou chamadas para áreas afastadas. Ele acredita que algumas almas não sabem que já morreram. E às vezes só precisam de uma carona, para onde quer que seja. Mas nem sempre elas descem do carro. Você aceitaria levar alguém para um cemitério às 4 da manhã? Letícia achou que era só mais uma corrida bizarra da madrugada. Mas a verdade é que aquela passageira não estava indo visitar ninguém. Estava apenas voltando para casa. Letícia era motorista de aplicativo havia 6 meses. Fazia corridas quando o filho dormia e sempre priorizava áreas movimentadas. Mas naquela madrugada de domingo, tudo estava mais parado do que o normal.
Eram 3h32 quando uma corrida surgiu no aplicativo. Local de origem: Rua das Palmeiras, bairro Jardim Europa. Destino: Cemitério São Judas Tadeu. Deve ser engano, pensou. Mas como a corrida pagava bem e era caminho para casa, aceitou. Ao chegar, se deparou com uma senhora de aparência distinta, pele muito clara, cabelos brancos impecavelmente presos num coque, um vestido azul marinho e um colar de pérolas. Letícia abaixou o vidro. A senhora chamou o Uber? Sim, minha filha. Vamos ao cemitério. Hoje é o dia. Letícia hesitou por um segundo, mas a mulher parecia calma, educada. Entrou no banco de trás e, antes que a porta se fechasse, disse: Gosto de chegar antes do sol nascer. Ele sempre amava ver o dia clarear. O caminho foi silencioso no início. Letícia notou que a senhora segurava um pequeno buquê de lírios, perfume forte, olhar fixo pela janela. Seu marido faleceu há muito tempo? Perguntou Letícia, quebrando o silêncio. Hoje fazem 7 anos. Todo ano, no mesmo dia, eu vou vê-lo. Nunca falhei. A resposta veio com uma serenidade que arrepiou. Mas o cemitério não abre tão cedo, Letícia comentou. A senhora sorriu levemente. Ah, minha filha, para quem sabe entrar, ele nunca fecha. Aquilo incomodou Letícia, mas ela preferiu não insistir. Continuaram o trajeto. O GPS indicava caminhos que passavam por avenidas e ruas residenciais vazias. Em dado momento, o app travou. A tela ficou preta por 2 segundos e depois reiniciou, mas já estavam próximos do destino. Ao chegar ao portão principal do cemitério, Letícia notou algo estranho. Estava fechado com correntes, trancado com cadeado grosso. Nenhuma luz acesa, nenhum vigia. Silêncio absoluto. Aqui está ótimo, querida. Obrigada. Letícia se virou para oferecer ajuda, mas a senhora já havia saído do carro. Caminhava com passos firmes em direção ao portão, que estava claramente trancado. De repente, a senhora parou diante do cadeado, sussurrou algo que Letícia não entendeu e passou pelo portão, sem abrir nada. Apenas atravessou, como névoa. Letícia congelou. As mãos tremiam. Ligou o carro, deu a volta e foi embora sem olhar para trás. Na manhã seguinte, algo dentro dela não a deixou esquecer o ocorrido. Pegou o filho na escola e, como quem não quer nada, decidiu voltar ao cemitério. Havia flores frescas sobre um dos túmulos, ainda molhadas pelo orvalho. Ela se aproximou. No mármore frio, leu o nome do falecido: João Bento Albuquerque, falecido em 12 de julho de 2016. Ao lado da lápide havia uma fotografia, com uma dedicatória: Te espero ao amanhecer. Mas não foi isso que a fez quase desmaiar. Foi a lápide ao lado. Nome: Beatriz Albuquerque. Data de falecimento: 12 de julho de 2021. Era a senhora. A mulher que ela havia levado na madrugada. 5 anos após o marido. Letícia nunca mais dirigiu em direção a cemitérios. E toda vez que alguém entra no carro com flores nas mãos, ela pergunta 2 vezes para onde vai. Porque tem gente que não chama um Uber para ir visitar alguém. Chama só para fazer companhia, até o dia clarear. Você já viveu a mesma situação 2 vezes, nos mínimos detalhes? Agora imagina isso com uma corrida de Uber. Mesmo nome, mesmo local, mesma pessoa, mas que jura nunca ter te visto antes. Rafael viveu isso, e tem noites em que ainda escuta aquela voz no banco de trás, mesmo com o carro desligado. Rafael era motorista de aplicativo havia 4 anos.
Gostava da liberdade de horário, do silêncio das madrugadas e das histórias que ouvia dos passageiros. Sempre dizia que todo mundo carrega um segredo, mas naquela noite, quem estava com o segredo era o próprio universo. Era terça-feira, 23h40, quando ele recebeu uma chamada vinda de um condomínio na Zona Oeste. Passageira, Carolina. Destino, Hospital São Lucas, a 17 quilômetros dali. Ele aceitou sem pensar duas vezes. Corrida tranquila, sem trânsito. Chegando no condomínio, ele viu uma jovem parada na calçada. Rosto cansado, olhos vermelhos de chorar, mochila nos ombros. Ela entrou no carro em silêncio. "Tudo certo?" perguntou ele gentilmente. "É meu primeiro dia de estágio", ela respondeu, tentando conter as lágrimas. "Tô nervosa. Achei que ia me sentir mais preparada." Rafael, com seu jeito tranquilo, contou que já tinha passado por isso. Falou de quando começou a dirigir, tentou acalmá-la. "Vai dar tudo certo. Você vai chegar lá e perceber que sabe mais do que imagina." Ela riu, aliviada. Quando chegaram ao hospital, ela agradeceu profundamente. Disse que ele tinha sido um anjo naquela noite. "Obrigada mesmo, de verdade." Ele ficou feliz, despediu-se e seguiu com a noite. 2 dias depois, na quinta, às 23h40, em ponto, uma nova corrida apareceu. Passageira, Carolina. Mesmo condomínio, mesmo destino. Rafael ficou intrigado. Será que ela esqueceu algo? Talvez turnos alternados? Aceitou a corrida. Ao chegar, lá estava ela, mesma roupa, mesmo cabelo preso, mesma mochila e os mesmos olhos marejados. "É meu primeiro dia de estágio", ela repetiu com a mesma voz, os mesmos gestos. Rafael congelou por dentro. O trajeto se desenrolou igual. Mesmos elogios, mesma conversa, mesmo riso. Quando chegaram, ela repetiu: "Obrigada mesmo. Você foi um anjo." Naquela noite, Rafael não dormiu. Na terça seguinte, a corrida apareceu novamente, idêntica. Ele não aceitou, deixou o celular na mesa e foi tomar água. Quando voltou, o aplicativo estava com a corrida em andamento. Aceita, por ele. Congelado, Rafael pegou as chaves, foi até o carro. Lá estava ela, sentada no banco de trás. "Achei que não ia vir", disse Carolina com um sorriso triste. Rafael dirigiu em silêncio até o hospital. Não aguentava mais. Quando chegaram, ele se virou para ela e perguntou: "Você lembra de mim?" Ela regalou os olhos. "É minha primeira corrida de Uber." A porta se abriu sozinha. Ela saiu, entrou no hospital. No mesmo instante, o app travou e encerrou a corrida. Curioso, Rafael pesquisou o nome dela no Google nos dias seguintes e encontrou uma notícia de 2 anos atrás. Estudante de enfermagem morre a caminho do primeiro estágio após acidente de carro. Motorista do Uber fugiu do local. O rosto era o dela. Era Carolina. Naquele dia, o motorista nunca chegou. Ela morreu esperando. Rafael deletou o aplicativo e vendeu o carro semanas depois. Mas, às terças, perto da meia-noite, às vezes ainda sente o celular vibrar sozinho, sempre com a mesma corrida. Talvez, até que alguém a leve com sinceridade até o destino, ela continue tentando chegar, porque nem todos os trajetos terminam com corrida finalizada.